Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 2 de março, nós seguimos vivendo mais um dia da pandemia do Covid-19 e aqui em Santa Catarina, situação muito crítica na área da saúde. Hospitais lotados, aqui na região oeste, colapso total nesta área. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico e sustentável. O meu convidado é o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Luciano Buligon, e estou aguardando ele entrar na live para mim já começar essa conversa. Aqui na região oeste catarinense eu trago números muito importantes para atualizar sobre a doença. Em Chapecó, hoje, são 680.391 casos confirmados, 7.524. Luciano Buligon está entrando na live. Olá, você, boa noite que nos acompanha nesta live especial. Opa, Secretário, boa estamos noite. se ajeitando aqui, para aí. Ai, tá certo. Aí, deixa aqui, para aí. Aí. Tá bom assim, né? Isso aí, tá ótimo, tá ótimo. Então, Luciano Buligon, secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina, muito obrigada por aceitar meu convite para participar dessa conversa tão importante, para falarmos de um assunto tão importante que é o desenvolvimento econômico de Santa Catarina, e numa época onde acontece uma situação gravíssima na área da saúde. Luciano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Estou muito feliz por poder estar compartilhando contigo esse momento. Dizer, sim, que nós estamos vivendo e continuamos vivendo um período ainda muito desafiador, que é a da pandemia. É bom que a gente reconheça esse período que todos nós estamos vivendo, que é um período de guerra, efetivamente, é uma guerra contra um inimigo invisível. É um mar de incertezas que nós vivemos aí há quase um ano. Todos os municípios do Brasil, todos os países do mundo, todos nós usando máscaras, né, tentando nos manter distantes uns dos outros, mantendo a higienização das mãos, com novas práticas, principalmente vivendo algo novo para todos nós, mas também precisamos entender que precisamos fazer com que essas novas práticas também não exterminem, né, com as nossas vidas sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista emocional, o que, aliás, é muito importante. Nós mantemos a nossa vida emocional, a nossa cabeça focada, a nossa fé na vida, a nossa fé na esperança, enfim. Todo esse conjunto é o que eu chamo de economia sustentável, ou seja, você conviver, sim, com a pandemia, conviver, sim, com os desafios, conviver, sim, com as incertezas, mas também calcada em encontrar e ancorar as suas emoções, as suas certezas em porto seguro para continuar tendo esperança e vivendo. Santa Catarina nos traz sempre números que nos animam, né? Nós tivemos no ano passado um crescimento da nossa indústria acima da maioria dos estados brasileiros. Estivemos praticamente empatados aí com o Paraná, praticamente empatados com o Rio Grande do Sul, né, muito acima do desenvolvimento experimentado pelo Brasil, ou seja, nós tivemos um crescimento de 18%, enquanto que o Brasil teve um crescimento da indústria em torno de pouco mais de 10%, né? Eu acho que a Mônica está me dizendo aqui para ir mais para frente, ou mais para cima, é isso, Mônica? Aí, que ela está me ajudando a enquadrar aqui todos nós. Tá ótimo. Esse novo estúdio aqui. Eu estou aqui na minha sala de secretário, aqui na 401, né? E estou pedindo desculpas aqui pelo enquadramento, mas, enfim, estamos achando a melhor forma aqui, né? Enfim. Não, tudo bem.
Secretário, e você assumiu esse desafio, ex-prefeito de Chapecó, muito conhecido aqui na região oeste, enfim, em todo o estado, ex-prefeito que foi muito premiado, inclusive, teve prêmios muito importantes na sua gestão em Chapecó, e você assumiu esse desafio como secretário desta pasta tão importante há poucas semanas. Secretário, quais são os seus desafios nesta época, principalmente, que o Estado vive esse lockdown parcial, igualmente como no ano passado, onde muitas empresas, o comércio fechou as portas. Tivemos sim consequências, mas como você acabou de destacar, mesmo assim o Estado teve números muito positivos e teve crescimento positivo. Tanto é que o PIB de Santa Catarina ele está acima da média nacional. Secretário, então, com poucas semanas, o senhor tendo assumido esse cargo tão importante, que desafios o senhor vê agora neste período justamente? É justamente fazer essa interlocução entre o governo e principalmente as entidades que representam a economia e os catarinenses, né? Porque verdadeiramente nós temos esse crescimento aí, tanto da indústria, como eu estava dizendo, como também do comércio. Nós crescemos, mesmo no ano da pandemia de 2020, 5 vezes mais que o comércio do Brasil. Nós tivemos o crescimento em dezembro desse ano de 2020, os serviços que teve, os serviços, aliás, foi o segmento mais atingido pela pandemia. E em dezembro de 2020, Santa Catarina cresceu 4%. Os outros estados, na sua grande maioria, não cresceram nada, né? Tiveram uma retração muito superior a 4, 5, 6 em negativos, e nós crescemos 4%. Nós tivemos um outro número incrível também, em janeiro de 2021, já um crescimento de 38% de novas empresas de Santa Catarina. Mas, Patrícia, eu destaco um número que para mim, algo que baliza muito o que representa a força do catarinense para enfrentar as dificuldades, que é a geração de empregos durante o ano da pandemia. Santa Catarina representa 1% do território do Brasil e nós geramos 50 mil novos postos de empregos em todo o nosso território, enquanto que 99% do território brasileiro gerou apenas 100 mil empregos. Ou seja, 1% gerou mais de 50 mil empregos, enquanto que 99% do território brasileiro gerou 100 mil empregos. Ou seja, isso dá uma... Isso pode ser atribuído ao quê? Perdão, secretário. Isso pode ser atribuído à nossa vocação, a vocação do catarinense para o trabalho, para o empreendedorismo? E para o enfrentamento das crises. O catarinense se desafia a enfrentar as crises. Ele se reinventa diante das crises. Um exemplo disso seja a crise sanitária, como estamos enfrentando, seja a crise climática, como nos enfrentamos vários anos, seja uma crise emocional, como nós enfrentamos aí na nossa região oeste, né? Seja qual for a crise, o catarinense acaba se reinventando, se fortalecendo e sendo um inspirador para outros estados. O catarinense verdadeiramente tem uma característica de se reinventar, vencendo todos os seus desafios. Por isso, eu acredito muito e estou muito entusiasmado à frente desta pasta. A pedido do governador Moisés, ele me disse assim: prefeito, lá ainda como prefeito de Chapecó, eu preciso que tu traga aquele espírito do Oeste para servir a todo o Estado. Não ao Oeste, mas a todo o Estado. Aquele espírito de vencer as dificuldades e de servir todos os catarinenses. Então, não estou aqui para servir o Oeste somente, para servir o Estado inteiro a serviço do nosso querido povo catarinense que tanto trabalha e que demonstra para o Brasil, principalmente nas dificuldades. Então, os números nos dizem isso.
Os índices nos dizem isso justamente nos períodos mais críticos. Daí é que vem a força do catarinense em dizer que nós estamos preparados, Patrícia, para quando sairmos dessa pandemia. E aí tu podes me perguntar, quando vamos sair, secretário? Quando que nós vamos sair? Né? E aí o próprio governador Moisés nos diz assim, antes nós não enxergávamos o fim da pandemia. Agora, a vacina já nos mostra que esse fim está logo ali. Mas nós precisamos, né, que esse logo ali ainda demora um pouquinho. Nós precisamos chegar vivos até lá. Então, precisamos manter o distanciamento, respeitar as regras aí de higienização, né? Usar a máscara, entender que esse vírus não respeita decreto, não respeita nenhuma classe social, não respeita nada. Ele está aí para tirar a vida, para trazer a tristeza às famílias. Então, nós precisamos ter consciência e a gente não pode divorciar esse momento, né, desse tão delicado momento que estamos vivendo. Então, equilibrar isso, encontrar esse caminho. Essas medidas que o Estado está tomando são medidas acertadas, sensibilizadas aí pelas classes que representam as forças econômicas do Estado. Os catarinenses entendem, né? Eles se sentem parte desse Estado e nós juntos vamos sair dessa pandemia muito mais fortalecidos do que entramos. Por esses números, pela nossa história, pela garra que o povo catarinense tem. E aí tu visita, por exemplo, o Norte, tem a sua característica, né? Tem a sua resiliência própria lá, com as suas dificuldades que já passaram, tem a sua história calcada no trabalho de muitos anos, o Sul, aqui na nossa região da capital, no Vale, no Planalto, no Oeste, no Extremo Oeste, enfim, em todas as nossas regiões, desse mosaico que são os catarinenses, em cada uma das regiões nós temos aí a capacidade de resiliência. Os nossos portos, né, os índices de competitividade nos mostram que nós estamos sempre em segundo lugar. Mais uma vez agora, só perdemos para São Paulo, porque aí verdadeiramente é muito difícil tu concorrer com o pulmão do Brasil, com o coração do Brasil, que é São Paulo, com os seus aeroportos, com as suas vias duplicadas, né? Porque é só nisso que a gente perde, né? Em outros índices nós ganhamos em todos, né? Mas, enfim, dos 27 estados do Brasil, aí a gente só tem na nossa frente, em índice de competitividade, só São Paulo. Nos demais, estamos à frente de todos. O governo e o governador Moisés nos deu a incumbência de criarmos aí uma força, uma sinergia para criarmos o Investe Santa Catarina, que é mostrarmos Santa Catarina. Eu ia questionar justamente isso. O que é esse programa, o Investe secretário? Santa Catarina, o que acontece? Santa Catarina acaba sendo, por tudo isso que a gente já falou e pela nossa história, acaba sendo uma inspiração para o Brasil. E nós queremos, além de ser uma inspiração, mostrar o nosso potencial, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Recebemos há poucos dias, há uma semana, uma missão da Espanha. Essa semana, hoje, estava programada uma missão da Alemanha, mas por conta aí das medidas sanitárias de combate à Covid, aí você preferiu adiar essa missão, então vai ficar aí para o final do mês de março, né? São missões que estão vindo e nós estamos nos preparando, então, através de uma rede, né, do network, vamos chamar assim, do governo, com os empresários, com as instituições aí organizadas de empresários, para que juntos possamos mostrar, através de números, através de visitas, em loco, né, os nossos potenciais. Por exemplo, vamos para o caso concreto. Essa missão lá da Espanha, ela veio para conhecer notadamente os nossos portos vocacionados com a pesca e também com o agronegócio. Então, a gente mostrou aí os nossos potenciais, aonde estão as nossas indústrias, os nossos portos, quais são os melhores, mais vocacionados para a pesca, e ela saiu daqui, a conselheira que esteve conosco aqui, a Elisa, saiu daqui maravilhada, né? E vai
volta para a Espanha, lá com portfólio, mostrando não só Santa Catarina, ela disse assim, porque isso aqui não é um estado, parece um país, né? Que está encravado aqui no sul do Brasil, saiu daqui sensibilizado. Então, essa é a ideia do Invest, né? A ideia do Invest é você criar uma porta onde o investidor venha nos procurar, mas que também nós possamos ir procurar o investidor, levar os potenciais do nosso estado para que eles venham nos conhecer. Secretário, e para o pequeno empreendedor? Pequenos comerciantes, pessoas que desejam empreender em Santa Catarina, indiferentemente do tamanho da sua empresa. O que a sua secretaria, o que o governo do estado tem a oferecer? Para quem deseja abrir uma empresa hoje, o que pode ser feito, secretário? Nós temos hoje, primeiro, nós temos dentro da nossa secretaria uma parceria cada vez mais estreita, né, com o Sebrae, que representa 99% das empresas catarinenses, que são as pequenas empresas, né? O Sebrae, junto com o governo do estado, tem uma estreita, estive com eles aqui pessoalmente na semana passada, também no Conselho do Sebrae tivemos a nossa primeira reunião, mas eu vou ter que trazer números, né? O Juro Zero, por exemplo, que nós investimos só o ano passado 59 milhões, é um exemplo disso. Passamos de ajuda de 3 mil para 5 mil. São pequenos empresários que acessam esses recursos para começar a girar a sua roda, né? É a primeira volta da roda e isso tem ajudado muito. Também temos acesso ao nosso, que aliás foram créditos que se abriram aí junto ao Badesc, né? Que foi o nosso fundo de aval, que nós pretendemos, e agora eu fiz uma proposta para melhorar ainda mais, que o governo do estado ajuda a avalizar as operações que os pequenos empresários buscam aos bancos oficiais, né? Nós queremos ampliar isso em 100 milhões para buscar recursos também com as instituições de crédito, como, por exemplo, as cooperativas de crédito. Tive hoje, está aqui ainda na minha mesa, né, que são os exemplos aí principalmente da região oeste, mas também muito aqui no Vale, né, em Blumenau, em Joinville também, no nosso norte, que é a economia solidária, né, que são os investimentos que o governo do estado tem, uma lei sancionada pelo governador Carlos Moisés no ano passado, tem um projeto de decreto agora já em tramitação, já temos verba destinada no orçamento para investir também na economia solidária, que vai investir aí no pequeno artesão, né, nas pequenas economias, notadamente essas organizações que nós temos organizadas em todo o estado, mas notadamente no interior. Então, são alguns créditos que o governo do estado tem, e é um deles, né, que é, para mim, talvez, o que chama mais atenção durante a semana passada e essa semana, que é a nossa rede aí de inovação, né, que nós temos espalhado em todo o estado, que é verdadeiramente as nossas startups, né? Que são as pequenas empresas que são criadas com essa nova roupagem, né? Com esse novo viés de inovação, e que nós temos uma rede muito consolidada através dos nossos centros de inovação, ciência e tecnologia, que temos espalhados aí no oeste, em todas as partes do estado de Santa Catarina, e que através da nossa rede de inovação nós estamos fortalecendo, e inclusive abrimos a semana passada, e por isso que eu disse que tomou muita mídia, né? A sexta conferência estadual de ciência, tecnologia e inovação, que vai trazer novas ideias para serem fomentadas pelo governo do estado esse ano. A coleta das ideias começou, então, essa semana, e vai terminar lá dia 20 ou 10 de junho, aí no mês de junho, que vai fazer o encerramento, e aí já no início do segundo semestre desse ano haverá os investimentos aí do governo do estado também, e principalmente nas startups, aí fomentando essas empresas inovadoras que têm sido as empresas que mais geram impostos aqui na capital, né? Há muitos anos as empresas que mais geram impostos sobre serviços. Eu só vou te dar um número que é bastante significativo, né? O Centro de Inovação
de Lages, por exemplo, que é muito semelhante a esses todos que nós temos espalhados no estado, custou 8 milhões. Só o ano passado, ele gerou para Lages 13 milhões de impostos. Ou seja, ele custou o prédio 8 milhões. Foi menos que isso, 7 milhões e alguma coisa. E ele gerou, só o ano passado, quase 13 milhões de impostos só para Lages. Então, em um ano, ele quase que pagou 2 centros de inovação, só para se ter uma noção o quanto as startups, o quanto a inovação gira de retorno para os municípios, e se gira de retorno para os municípios, é sinal que o empreendedor está ganhando muito, e que bom que seja assim. Tá? E o município de Lacerdópolis, eu tenho visto, secretário, que tem uma experiência muito importante nessa questão das startups. É isso mesmo? Sim, todas as cidades, nós estamos incentivando hoje que as cidades tornem pequenos núcleos, né? Tornem ambientes de inovação. Então, o prefeito de uma pequena cidade ou de uma grande cidade pode tornar, através de uma conversa com as universidades, com a sociedade e com os empreendedores, um ambiente de inovação. Então, Lacerdópolis ou Florianópolis, né, pode se tornar um grande polo de inovação, desde que lá se unam 4 forças: a sociedade, e aí a tríplice hélice, que a gente chama, né? Os empreendedores, através das entidades empreendedoras, a universidade, conhecimento, os institutos e as universidades, e os governos, que aí estão federal, estadual e municipal. Então, eu tenho incentivado muito, é que nós temos que agora, para o segundo passo, foi importante, a construção dos centros de inovação. Isso foi importante. Agora, nós precisamos construir eles por dentro. Então, por exemplo, em algumas cidades, e eu estou desafiando, inclusive, os prefeitos a isso, e amanhã tem um almoço aqui com o prefeito que vem para tratarmos disso, é ele usar um prédio já existente, em desuso, por exemplo, ele transformar esse prédio num prédio de inovação, mudando, então, a sua formatação de um prédio em desuso, talvez um prédio histórico, num prédio para que ele seja um prédio de incubação de inovação, gerando ali o ambiente de inovação. E esse ambiente de inovação você cria com essas startups. E como se cria com isso? Se cria com convênios aqui com o Estado, com a Fundação de Pesquisa, que é a nossa FAPESC, que é justamente vocacionada a isso, está fazendo 25 anos, tem bolsas para isso, tem editais para isso. A FAPESC nunca fez tantos editais como fez o ano passado. A média da FAPESC era lá 10, 12 editais por ano. O ano passado foram 34 editais que foram promovidos pela FAPESC. Então, você vê que a inovação em Santa Catarina ela está em efervescência, né? E ela tem aqui nessa secretaria a sua grande incentivadora. E tem nesse secretário, então, talvez o grande incentivador desse momento catarinense, que é de construção de conhecimento, de inovação, de ciência, tecnologia e de enfrentamento dessa crise sanitária que nós todos estamos vivendo. Secretário, é importante dizer que a sua secretaria ela tem 5 órgãos vinculados, não é mesmo? Então, é um trabalho muito amplo que é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Estado. É isso mesmo? Esse sustentável, né? É por isso que está aí o IMA, né? Por isso que está aí a FAPESC, por isso que está aí... está vindo também, agora, através da nossa reforma, está vindo a cultura para cá também. Né? Está aqui o Imetro, que cuida do nosso consumidor, né? O IMA, que é a antiga Fátima, as pessoas ainda estão habituadas a Fátima, que é o meio ambiente, né? É daí que vem a sustentabilidade, né? Que é justamente o desenvolvimento econômico sustentável, porque não adianta ser só econômico, ele tem que vir equilibrado, né? E é por isso que esse guarda-chuva que a gente diz, essa secretaria é uma secretaria que se toma uma importância
muito grande no sentido de que ela abarca, né, muitas instituições importantes dentro dela, na formação das empresas, como a JUSESC, né, na formação da inovação, da ciência, da pesquisa, da tecnologia, como a FAPESC, no cuidado do meio ambiente, como o IMA, no cuidado do consumidor, para que você efetivamente compre o que necessariamente você está querendo comprar, no peso e medida certa, como o caso do Inmetro. Enfim, veja bem que as facetas da sustentabilidade ela está em todas essas novas políticas. E também, né, estamos trazendo para cá a Secretaria da Articulação Internacional, que é essa visão de vender Santa Catarina para fora do país, e também a cultura, que ela vai ter assento aqui, porque entendemos que também a cultura é um modo de promover o desenvolvimento econômico sustentável. Quem nos diz isso melhor é a Oktoberfest de Blumenau, é a nossa dança de Joinville, né? Como não associar a cultura com esses exemplos, por exemplo, poderosos exemplos de desenvolvimento econômico regional e também estadual, unindo a cultura junto com a economia. Sem falar dos grandes eventos Sim. que temos aqui na região oeste, ligados ao agronegócio, principalmente. Exatamente. A nossa região aí é muito vinculada aos eventos, né? Em que pese o ano passado, esse ano, os eventos estão aí em stand-by, né? Só os remotos estão acontecendo, mas efetivamente, sim, em poucos tempos aí vamos ter a vacina e vamos voltar com tudo com os eventos também. Secretário, eu sei que o seu tempo é curto, você tem compromisso logo em seguida, mas para a gente finalizar a nossa conversa, nós teríamos muito para falar, afinal de contas, a sua secretaria é muito ampla e esse é um tema que rende muito, mas eu gostaria de saber, apesar desse período difícil, desse momento de pandemia, de cuidados com a saúde, nós temos boas notícias por parte do governo do estado, a chegada de mais vacinas, mas o desenvolvimento, secretário, existe uma estimativa de crescimento para esse ano? Ou, enfim, quais são os números, as expectativas de números para esse ano, sendo que no ano passado, mesmo com toda essa situação, mesmo com a pandemia, mesmo assim, Santa Catarina foi muito além e apresentou desenvolvimento. Qual a sua expectativa, secretário, para esse ano? Temos sim. Nós temos uma perspectiva do PIB, né, do crescimento do PIB, só para se ter uma ideia, a perspectiva, porque o PIB mesmo ele só fecha em 2 anos, né? Mas na perspectiva, né, pelos números que nós temos, Santa Catarina retraiu 0,9%, enquanto que o país retraiu menos 4,5%. E o país retraiu menos 3,5%. Ou seja, o mundo, perdão. O mundo, 3,5%, né? E o país, 4,5%. E Santa Catarina, só 0,9%. Ou seja, isso dá uma perspectiva que esse ano nós vamos crescer, né, pelo menos 4 vezes mais que o país. Então, se o país tem uma proposta de 1%, né, então, numa perspectiva, e aqui é uma perspectiva baseada em números de fevereiro, né, nós teremos um crescimento em torno de 2,5%, 3% esse ano, que é um número muito bom. E isso vai nos dar um crescimento muito acima da média nacional e também muito acima da média mundial. Por isso, digo e repito, os catarinenses estão com o avião pronto, abastecido, né? Na cabeceira, assim, ó, para decolar. Santa Catarina, efetivamente, é isso, né? O avião está pronto, com a turbina cheia, o motor cheio, e assim que a vacina chegar, assim que essa tempestade passar, nós vamos alçar voos mais altos que os nossos irmãos, que são os estados brasileiros, porque estamos preparados, estamos mais fortes, somos mais resilientes, trabalhamos e conseguimos, juntos com o nosso trabalho e a nossa união, termos bons resultados durante as crises, logo, sem a crise, vamos ter melhores resultados, eu não tenho nenhuma dúvida. Sem dúvida, notícias muito positivas nesse que é um momento tão difícil, e eu tenho certeza que os empresários, comerciantes, empreendedores
era isso, era essa informação que desejavam ouvir. Secretário, é um grande desafio que está em suas mãos, não é mesmo? Nas nossas, Patrícia, nas nossas, todos juntos. Tá certo. Secretário, eu sei que você tem compromisso, então agradeço imensamente pela disposição em fazer esse bate-papo comigo num assunto que, como eu disse, renderia muito mais conversa, muito mais assunto. Secretário, muito obrigada. Muito obrigado e sempre à tua disposição. Um grande abraço a todos que estiveram conosco aí. Obrigado, viu? Ok, muito obrigada. Obrigado ao secretário Luciano Buligon, ex-prefeito de Chapecó e hoje responsável pela pasta, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável. A você que nos acompanhou nessa live, meu muito obrigada e vamos torcer para que esse momento triste, difícil do Covid-19 passe logo, logo. Até mais!